vasilha que ela tinha tomado emprestado, né, para usar. E aqui ele diz, os filhos, e deita o azeite e todos aqueles vasos, e pôs a parte que esteve cheio, e partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Então ela fechou a porta ali e começou a encher os vasos, e ela e os filhos dela. E lhe disse, traz mais um vaso. E ela encheu. E sucedeu que foi cheio que foram os vasos. E disse ao seu filho, traz-me ainda um vaso. Então ali ela já tinha enchido vários vasos, né, de azeite. E ali você imagina, meus irmãos, e ela pegou aquele azeite, encheu as vasilhas e pediu mais vasilha. E os filhos dela falou para ela, e diz assim, ela diz, traz mais vaso. E disse o seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém, ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então, quando ela tinha aquelas vasilhas, ela estava enchendo. Mas quando chegou o momento que ela disse, não tem mais vasilha para encher, aquele azeite, ele parou de derramar. E aqui ele diz, glória a Deus. E aqui ela diz, e comeu, e não tinha mais azeite, o azeite parou. Então veio ela e fez saber que o homem era de Deus. E disse ele, vai e vende esse azeite, né, e paga toda a tua dívida, e tu e teus filhos viverás do resto. Por que, meus irmãos, esse azeite? Porque aquela mulher, ela estava necessitando, ela estava precisando. O marido dela tinha falecido, tinha deixado muita dívida com ela. E ele estava querendo pegar os filhos dela para ser escravo. Imagina, a mulher já perdeu o marido e perdeu os seus 2 filhos. Imagine como ela ia ficar sozinha, sem poder trabalhar, sem poder pagar a dívida, e os filhos dela lá sendo escravos. E aquela mulher, ela chamou aquele profeta de Deus, né, que Deus lhe mandou. Por quê? Porque ele sabia que aquela mulher, ela não tinha condições de cuidar, né, dos filhos dela. Hoje em dia não é diferente. O marido morre, a mulher já tem um aposentozinho, né, já tem a pensãozinha, né? E naquele tempo ela não tinha pensão. E ela já pegava os filhos dela, que elas tinham dentro de casa, para ser escravo, para pagar aquela dívida, pagar aquela conta. Imagina a dor daquela mãe. Já tinha perdido o marido, ia perder os 2 filhos para ser escravo. E ela, onde era que ela ia ficar, meus irmãos? Né? Então a palavra de Deus, ela diz, aleluia, vai e vende o azeite e paga toda a tua dívida, né? Você vê que Deus, ele abençoou aquela mulher. Mandou que o profeta fosse lá profetizar que aquele azeite que ela ia encher aqueles vasos, ia pagar todas as contas dela, pagar a dívida dela, e ela ia viver, mas o filho dela, né, sem precisar os filhos dela ser escravos, sem precisar ela trabalhar, sem precisar ela passar necessidade, porque você vê que hoje o mundo está difícil, né, para a gente arrumar um emprego, arrumar um trabalho. Imaginem naquele tempo que ela perdeu o marido, os filhos, que era obrigado ele a ser escravo para pagar a dívida, pagar as contas. E hoje não tem essa pensão, né, que o governo paga. Morreu uma pessoa, já tem aquela pensão. Então ela vai viver com aquele dinheirinho da pensão, vai comprar alimento para casa, vai pagar uma água, uma luz, né? E ali ela vai viver a vida dela, sem precisar os filhos, né, ser escravos. Então a palavra de Deus, ela
ensina, meus irmãos, como nós devemos fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus, imagina essa mulher, se ela não tivesse nos caminhos do Senhor, na presença de Deus, o marido dela não servisse a Deus, esse profeta, ele não ia chegar até a casa dela. Porque Deus enviou que o profeta fosse lá. E ele perguntou, ela foi até ele e falou: você sabe que o teu servo temia a Deus, servia a Deus, né? Temia a Deus. E ele ficou perguntando: o que é que eu posso fazer por você? E ela disse, ele perguntou de novo: e o que é que você tem em casa? Ela disse: mas eu não tenho nada em casa. A única coisa que eu tenho em casa é uma botija de azeite. E você vê que Deus, ele multiplicou aquele azeite daquela viúva. Ele multiplicou. Quanto mais ela enchia vaso, mais o azeite, ele se aumentava. Até quando não tinha mais vazio. Então Deus é assim, meus irmãos. Ele multiplica o nosso alimento. Mesmo que nós tenhamos pouco. Se você disser assim: eita, mas hoje eu tenho um pouco de comida aqui, mas de noite eu não tenho. Mas se você tem de noite e de manhã não tem. Mas Deus, ele abençoa, né? Dá um jeitinho, aparece de um lado, aparece do outro, e você consegue arrumar aquele alimento, né? Então é assim, meus irmãos, a multiplicação que Deus faz. Naquele tempo, quando Jesus ele veio, ele foi para o deserto lá, pregar a palavra dele, e aquela multidão acompanhou ele. A multidão acompanhou Jesus. Aí quando chegou lá, aquele monte de gente para Jesus, e não tinha o que comer, não tinha alimento, não tinha nada, mas ia passando uma criança e perguntou: o que você tem aí? Ele disse: não, eu só tenho 5 pão e 2 peixinhos. 5 pão, meus irmãos, e 2 peixes. E ali Jesus pegou com aquele menino, aquele pão, aqueles peixes, e multiplicou. E mais de 5.000 homens comeram daquele pão e daqueles 2 peixes. Você vê a multiplicação de Deus. E todo mundo comeu, todo mundo se alimentou, e ainda sobrou ainda 12 cestos de pão e peixe. Aleluia! É esse Deus que nós servemos, ele multiplica, meus irmãos. E quando você está na casa do Senhor, na presença de Deus, você não sente falta de nada, porque Deus, ele, sabe, ele multiplica o nosso alimento. Então, muitas vezes, a gente fica preocupado. Eu tiro por mim. E uma vez eu estava em casa, meus irmãos, eu estava até lavando louça, e eu olhava para o meu armário e não via nada. Eu olhava para a minha mesa e não tinha nada. E às vezes, eu olhei para o meu armário e tinha um sal e um cuscuz. Eu digo: Senhor, um sal e um cuscuz. Eu digo: mas não tem nada não. Tem um sal e tem um cuscuz, a gente molha, faz o cuscuz e come, né? Você não vai passar fome. E eu fiquei ali, né? Aí quando eu fui na geladeira não tinha nada. No armário não tinha nada. Na mesa eu olhava. E aquela voz começou a chegar para mim, no meu ouvido. E disse: olha para a mesa. Olha para a mesa. E ali, meu irmão, quando eu olhei para a mesa, não faltava nada. Não faltava nada. Tinha o arroz, tinha o feijão, tinha 2 misturas, tinha o queijo, tinha o leite, tinha a manteiga, tinha de tudo na minha mesa. E eu fiquei pensando, eu digo: meu Deus, por que eu estou murmurando? Por que eu estou reclamando? Se eu sigo um Deus que tudo pode. E ele disse: na geladeira não tem nada, no armário não tem nada, mas tua mesa está farta, mulher. Tua mesa não falta nada. Pode faltar de manhã, mas de tarde chega. Se falta de tarde, mas de manhã chega.
cheia, mas nós continuamos murmurando. Eu era assim. Quanto mais eu tinha, eu dizia, mas não tem nada, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando. E eu murmurava. Mas nesse dia, Deus, Ele mostrou para mim que pode faltar tudo, mas na mesa sempre chega o alimento para cada um de nós. E quero falar para as irmãs que esse dia é especial, né? O Dia das Mães, o Dia das Mulheres. Esse dia, para mim, é um dia um pouco triste. Porque eu não tenho a minha mãe. E eu gostaria de, nesse dia, eu poder dar um abraço nela, dar um beijo nela. Assim que nem vocês têm a mãe de vocês. Abrace, beije, sabe? Traz aquele amor para ela, porque ela precisa daquele amor. Quantas mães hoje em dia, meus irmãos, estão aí perecendo, sem seus filhos, sem ter um apoio, sem ter um abraço, sem ter uma palavra de amor, de carinho, de conforto. E a palavra de Deus, ela diz que nós temos que amar uns aos outros. E nós temos que aproveitar esse tempo, aproveitar esse momento que nós temos a nossa mãezinha viva do nosso lado. Se você puder abraçar todo dia, beijar, mãe, eu te amo. Mãe, me dá um abraço. Mãe, vem aqui. É a falta que eu sinto. Não preenche esse amor que ela tinha por mim. Não preenche. E quando perde, a gente sente aquele vazio. Parece que nunca preenche esse vazio na nossa alma. E só vai preencher, meu amor, com a presença de Deus. Glória a Deus. Porque é Deus que nos fortalece, é Deus que nos coloca de pé. Sabe? E nós temos que estar firmes e dizer, Senhor, obrigado, Deus, obrigado. Mesmo que a gente passe uma luta, passe uma prova, passe uma dificuldade, um sofrimento. Mas esse dia não esquece. Glória a Deus. É um dia que você nunca esquece. Parece que foi hoje. Parece que foi hoje. Parece que, sabe, aquela saudade não passa, aquilo não passa, parece um sonho, parece um pesadelo. Então eu digo para você, tem sua mãezinha, ame ela, ame de todo o seu coração, do fundo do seu coração. Dê o melhor para ela, sabe? Eu cuidei muito da minha mãe. Quando ela estava enferma, eu cuidei muito dela, mas o pouco que eu fiz para ela, eu queria fazer muito mais. Eu queria fazer muito mais, muito mais, muito mais. Se eu pudesse, eu nunca tinha deixado de fazer por ela. Mas Deus, Ele está cuidando dela melhor do que eu. Porque a gente sabe que ela está ali, está nos braços do Senhor, e Ele é quem cuida de cada um de nós. Quero só deixar um louvor, a gente já vai terminar, que esse louvor ele toca profundamente no meu coração. E esse louvor, ele é um testemunho, meus irmãos, ele é um testemunho que vou deixar para vocês nessa noite. É o 545. Aleluia, todo mundo conhece esse louvor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Diz assim: Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e
era de uma mulher que ela vivia no círculo de oração. Glória a Deus. Esse louvor é um testemunho que ela vivia no círculo de oração. E aquela mulher, ela entrou para fazer o círculo de oração. E quando ela entrou, aí chegou, não passou uns 10 minutos que ela tinha chegado, chegou um senhor. E o homem pegou e chegou para ela e disse assim: dona, corre na tua casa. Ela tinha um menino de 9 anos de idade. E essa mulher, ela disse: ó filho, fica em casa, a mãe vai para o círculo de oração e você fica no círculo de oração em casa, que a mãe vem já. E ela saiu para o círculo de oração. E quando essa mulher chegou lá, com 20 minutos, chegou um senhor atrás dela. E chegou e disse: dona, pelo amor de Deus, corra em casa. Vai em casa. Teu filho acabou de cair dentro de um poço. Vai lá. Aí ela disse: mas eu não posso ir agora, moço. Eu não posso ir agora. Cheguei agora para o círculo de oração, não posso ir agora. Aí aquele homem, ele achou ruim porque ela falou isso. E aquela mulher, ela tinha uma hora de oração. Ela tinha uma hora. E ela estava com 10 minutos que ela estava lá. E aquele homem começou a xingar ela e dizer: você é uma doida, você é uma bitolada, por que você larga seu filho em casa sozinha? O menino caiu no poço e eu vim lhe chamar e você não quer ir lá atender, você não quer nem ir lá ver. E ela disse: moça, eu não posso ir agora enquanto eu não terminar o círculo de oração. E aquele homem saiu. E ali, minhas irmãs, aquela mulher, ela estava no círculo de oração. E ela estava orando ao Senhor. E quando ela saiu, terminou o círculo de oração, ela começou a cantar esse louvor. E ela cantava e dizia assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E ela passou esse caminho todo cantando esse louvor. E quando ela chegou na casa dela, meu irmão, estava lotado de gente. E ela pedia licença para passar. E aquela mulher, xingando ela, dizendo as coisas com ela. E ali ela pegou o balde. Ela disse: moço, joga o balde, moço. Joga o balde dentro do poço. Eu disse: mas moço, eu já joguei várias vezes. Esse tempo todo eu acho que teu filho já está morto lá embaixo. E ela disse: mas joga o balde, moço, eu estou mandando, joga o balde. E aquele homem foi e jogou o balde. E quando jogou o balde, ela sentiu que o balde vinha pesado. Aleluia. E aquela criança, ela veio saudável. Ela não tinha nenhum arranhão, meus irmãos. E ali a mãe começou a chorar de alegria e conversando. E ele: mãe, deixa eu falar. Mãe, deixa eu falar. E segurava o rosto dela. Mãe, deixa eu falar. E ali, quando a mãe dela fala: filho, pode falar. Ele disse: joga o balde. Joga o balde. Pra quê, meu filho, que eu vou jogar o balde? Ele disse: porque o homem de branco está lá embaixo, que estava comigo. Aleluia. Jesus estava ali com aquela criança. Estava livrando, estava guardando, estava protegendo, meu irmão. É assim que Deus faz. Ele guarda cada um de nós. Ele nos livra, nos guarda e nos protege. Quanto livramento Deus dá a cada um de nós durante o dia, durante a noite, que nós nem vê. E muitas vezes, meus irmãos, vai dormir e nem acorda. Então nós temos que todos os dias nós agradecer a Deus, pedir perdão a Deus pelas nossas vidas. Então essa palavra que eu deixo nessa noite para cada um de nós, quero agradecer
a cada um de vocês que veio nessa noite. Obrigado por ter atendido o meu convite. Era uma palavra humilde, simplesinha, que é do Senhor. Ele veio falar aos nossos corações nessa noite. E que cada mãe receba essa palavra, receba o meu abraço, sabe?